No profeta Daniel, você vê que desde o capítulo 2, aquela estátua na parte dos pés, no capítulo 7 ali, e o quarto animal, ele está fazendo um paralelo, porque ele tem 10 chifres, então ele está fazendo um paralelo ali com os pés da estátua. De um daqueles dedos, ou de um desses chifres, está saindo um chifre pequeno que está fazendo guerra contra os santos. Ele faz guerra contra os santos, e o profeta Daniel no capítulo 7 diz que ele faz guerra contra os santos e os vence. No capítulo 8 ele diz que os santos lhes são entregues, ele derruba por terra o exército dos céus, as estrelas. Quem é essas estrelas? Quem é esse exército? Olha, Abraão, para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Então, ele está apontando para a igreja. Daniel, capítulo 9, também aponta lá que ele derrota o povo santo por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. O povo lhe foi entregue por tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 dias, está lá no livro do Apocalipse, ou 3 anos e meio. Em Daniel 11, a partir do verso 21, que é quando aparece o chifre pequeno, do verso 28 volta o seu coração, se volta contra a Santa Aliança. Ele coloca a abominação desoladora. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou disso. Cessa, com o sacrifício diário, cessou o sacrifício diário. Ele diz ali que o povo santo vai ser morto pela espada. O povo santo se esforçará, mas cairá pela espada. Tudo isso está falando ali em Daniel capítulo 12, está falando ali que haverá grande angústia como nunca houve, se levantará grande angústia como nunca houve nem nunca haverá. Tudo no livro de Daniel. Em todos esses contextos do livro de Daniel, aonde foi que você olhou e viu o arrebatamento da igreja ali? Não teve nenhum ponto. Em Mateus capítulo 24, Jesus, ele cita o profeta Daniel, o abominável da desolação. Mas se você pega Mateus capítulo 24 e diz que é para a igreja, eu digo às pessoas que falam que aquilo ali é só para o povo judeu. Então se você pega Mateus capítulo 24 e diz que isso é para a igreja, para a noiva de Cristo, então você olha para Daniel equivocadamente, Porque Jesus está apontando o profeta Daniel em Mateus capítulo 24. Você vê qual é o erro, a incoerência que vai ficar de quem aponta ali que ali é só o povo de Daniel, que é só judeu. Não pode ter Mateus capítulo 24 também. E nem pode ter 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está falando. Mateus capítulo 24, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, o sol vai se escurecer, a lua não dará o seu brilho, então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Esse contexto é depois do que ele vai falar antes. Ou seja, você vai lá no começo de Mateus capítulo 24, que está na ordem. Jesus falou eventos cronológicos ali, citando profetas, cita Joel, isso está no livro de Joel. Essa parte da lua, do sol. Tem outros profetas também, tem profeta Isaías. Jesus, ele vai citar cronologicamente ali Mateus capítulo 24. Os discípulos perguntam, que sinal haverá da tua vinda? E Jesus vai dizer, olha, haverá reino contra reino, terremotos em vários lugares, fome, mas esse é só o princípio das dores. Então vos odiarão. Liga os contextos, então vos odiarão, completa e vos matarão por minha causa, por amor do meu nome. Ele vai falar no mesmo contexto, quando vistes o abominável da desolação. Olha Daniel 11 aí, do qual falou o profeta Daniel. Olha ele citando direto o profeta Daniel. Mas o contexto de Daniel é só para judeus, Incoerência gravíssima aí. Ele cita o profeta Daniel, e nenhum ponto, ele ainda não citou arrebatamento, irmão. Ele estava te explicando ali os eventos, está numa cronologia, está citando os profetas, está citando o profeta Daniel, está relembrando as coisas que estão acontecendo lá no livro de Gênesis, o sol, a lua e as estrelas sendo abaladas do 4º dia. Cristo tem isso na mente, está falando isso ali. Claramente. Depois que ele fala, porque é o sinal mais evidente da vinda de Cristo, é o sol, a lua e as estrelas caírem, se abalarem. Esse é o sinal onde o povo vai olhar e vai dizer, ele está vindo. É a vinda de Cristo. Agora ele está vindo por esses sinais. É o sinal mais evidente da vinda de Cristo. Então ele diz, então o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho. E aí então, assim, vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Agora sim Jesus veio. Mas foi antes da grande tribulação, antes de matar aqueles apóstolos. Agora eu abro outro ponto para te falar do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Em 2 Tessalonicenses havia dúvidas sobre isso, pela tribulação que eles estavam passando, pela perseguição. Eles
estavam achando que era a vinda de Cristo. Olha só como na pergunta que o apóstolo Paulo responde, irmãos, quanto à vinda de Cristo? Vinda de Cristo. O nosso encontro com ele, subida da igreja, arrebatamento. Isso não se dará sem que antes se manifeste o homem na iniquidade, o filho da perdição. Falou de Jesus em Mateus capítulo 24, do abominável da desolação, que cita antes da grande tribulação. Falou do profeta Daniel, que em nenhum ponto citou arrebatamento e colocou ali numa linha cronológica das profecias do profeta Daniel. Segundo Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo também está falando do mesmo assunto. Analise as duas cartas e está falando do evento que vai acontecer. Nós, os que estivermos vivos, de nenhuma maneira procederemos os mortos. É o mesmo assunto que ele está falando ali. Não abrir e piscar de olhos. Ele está falando ali, irmãos, da transformação dos corpos no abrir e piscar de olhos. Não é da vinda de Cristo ou do arrebatamento da igreja que acontece no abrir e piscar de olhos. Não, ele está falando da transformação dos corpos. Analise as duas cartas, você vai ver que isso, segundo a Tessalonicenses, é o mesmo contexto. Quando você chega para o livro do Apocalipse, que você vai ler o livro do Apocalipse, você vê que são abertos selos. Os selos, ali na verdade, eles estão trazendo a informação do que tem ali naquele selo. O selo te revela, dá uma visão do que está acontecendo ali. Então João olhava, tirava o selo, João olhava o que estava acontecendo naquele selo e escrevia. E aí você vê todo o livro do Apocalipse sendo escrito através da abertura daqueles selos. Tem uma sequência ali, até o 7º selo. No 7º selo você vai ver que vai ser dado 7 trombetas. Mas isso não quer dizer que outras profecias que estão no livro do Apocalipse já não estavam acontecendo. Estavam acontecendo porque fazem parte dos selos. Ou seja, as trombetas, 7ª trombeta, ela está tocando no 6º selo, vinda de Cristo. Não é porque você vê no 6º selo a vinda de Cristo que a igreja não está passando pela grande tribulação. A gente confunde, que a gente olha para o 6º selo, cadê a 7ª trombeta? Então você arrebata. Entendeu? Então, o contexto ali do 6º selo está apontando também o sol se escurecendo, a lua não dando seu brilho, as estrelas caindo do firmamento. Jesus citou isso lá. Então, lembra que eu falei para vocês? Então, o sol se escurecerá e vocês verão o sinal do Filho do Homem. Mas antes ele falou que eles iriam morrer, que eles iriam ser odiados. O profeta Daniel falou isso. Ele vence o povo lhe é entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O apóstolo Paulo diz, isso não acontecerá sem que antes se manifeste o homem da iniquidade.